10h34, vamos agora falar sobre a prisão do substituto do Marcola no comando do PCC. O Tuto, como é chamado, Tuta, Marcos Roberto de Almeida, chamado de Tuta dentro do PCC, estava foragido há 5 anos e foi preso na Bolívia, cidade de Santa Cruz de la Sierra. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, que é uma das maiores especialistas no combate ao crime organizado e, por tentar combater o PCC há tantos anos, sabe muito bem também quem é o Tuta. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na Manhã Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes. Bom dia. Doutora, gostaria primeiro que a senhora explicasse para o nosso ouvinte quem era o Tuta, qual é o papel que ele tinha após, principalmente, a prisão do Marcola, né? Pois é, o Tuta, né? Ele era um dos integrantes, ele não é um faccionado, como a gente vê no sistema prisional, mas ele era um integrante da Sintonia Final das Ruas. O que é isso? É uma parte da facção criminosa, uma sintonia, faríamos um departamento, né, ligado ao tráfico, principalmente ao tráfico internacional. O Tuta era um homem de confiança da facção criminosa, até porque nessa função de representante comercial, pegava a droga do PCC e revendia, principalmente para a África, para a Europa. Ele era um homem de confiança, um homem de confiança do Marcola. E em 2019, quando São Paulo, né, identificou exatamente na Operação Sharks essa liderança, essa sintonia final, né, o Tuta era um dos indivíduos e todos foram levados, né, pedidos pelo Ministério Público para serem incluídos no sistema prisional federal. O Tuta fugiu, ele teria sido avisado dessa operação e agora sabemos que estava na Bolívia. E o Marcola foi para o Presídio Federal, que tem como um perfil, por exemplo, né, cortar a comunicação daquela liderança com o restante da organização criminosa. E o Tuta teria sido levado a representar o Marcola enquanto o Marcola, né, está, né, isolado para exatamente fazer essas ordens e contra-ordens em toda a organização criminosa denominada PCC. O Tuta é um preso agora perigoso, que tem uma comunicação que chama atenção. Ele foi adido em Moçambique, para a gente imaginar, né, o network, as ligações desse preso, e por isso levado ao Presídio Federal, porque é um preso, né, que nós chamamos resgatável. E doutora, existe algum tipo de... A senhora explicou operacionalmente qual que era a diferença do Marcola para o Tuta. Eles eram equivalentes dentro da facção, cada um para uma parte dela? Ou, de fato, depois da prisão do Marcola, foi o Tuta quem assumiu toda a operação? Pelas investigações, e tudo isso a gente sabe por interceptação telemática, por interceptação telefônica, por inteligência e contra-inteligência, ele teria assumido as funções do Marcola. O Marcola, sim, em que pese ele negar isso o tempo todo, em todos os processos. O Marcola tem mais de 300 anos de pena a cumprir, ele sempre negou essa liderança. Mas no que a gente conseguiu investigar, e as polícias, o Ministério Público fazem isso muito bem, né, o Tuta teria tomado esse lugar de liderança. Esse sim define, né, as escolhas e as diretrizes da facção criminosa, no lugar do Marcola, que teve a sua comunicação, até onde a gente consegue identificar, né, interrompida. Ele não tem mais comunicação e por isso o Tuta teria tomado esse lugar. Ele teria passado a ser o 01, como dizem por aí. 10h42, de volta com o Manhã Bandeirantes e também de volta com o sinal da desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, que estava explicando como é feita a escolha de um novo número 1 de uma facção criminosa. Agora sim, sinal restabelecido, doutora? Pois é, então quando a gente estava conversando, o poder, essa confiança que o crime organizado tem em aqueles que integram, é exatamente em razão à territorialidade, e esse é um requisito, principalmente
do narcotráfico, né? O traficante, a facção ou cartel é aquele que tem um predomínio, um poder territorial, e a gente vê isso nas milícias, vê isso nos morros do Rio de Janeiro, vê isso nas máfias em família, e também a confiança em lidar com dinheiro. O tráfico de droga e o Tuta, por exemplo, entre 2018 e 2019, ele movimentou R$ 1 bilhão para o crime organizado. Então era um indivíduo que tinha, né, em relação ao Marcola e essa sintonia final, que são esses líderes, esses indivíduos que decidem, né, o encaminhamento da organização criminosa, a confiança de lidar com o dinheiro e prestar as suas contas. Não é por outro motivo que a gente assiste um Gritzbach morrer no aeroporto às 4 horas da tarde, exatamente envolvido com a falta de prestação, a devida prestação, no que tange a ter desaparecido com dinheiro. Então, essas ligações entre eles é muito comum. Ou então, ligações que se conhecem do sistema prisional há muito tempo. O Marcola é um indivíduo que começou já na juventude, aqui em São Paulo, né, muito novo, ele foi órfão aos 9 anos, já andava pela cidade e depois, né, acabou começando a sua vida criminal, se é que pode falar isso, assaltando banco. E muitas ligações que ele tem hoje é em razão de conhecimento que ele teve dentro do sistema prisional. O Tuta é um indivíduo que, né, tem até hoje, essa confiança do Marcola em razão, por exemplo, a lidar com o dinheiro e prestar as devidas contas. Doutora, e o que representa a prisão do Tuta para quem está nesse combate incessante e árduo contra o PCC? Porque são muitas lideranças, né? A sensação que passa é que quando prende uma já aparece outra e nunca acaba. E agora, quais são os próximos passos desse combate? São 2 pontos importantes. Primeiro, que efetivamente se recolhe, se prende o indivíduo que é condenado pela justiça, pela vara da organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes tributários aqui da comarca da capital, a 12 anos e meio de prisão. Então, um indivíduo que reconhecidamente era procurado pela justiça em razão de ter a sua responsabilidade criminal esclarecida e por mais 2 prisões preventivas que ele tem decretado. Então, é um ponto que se fecha dentro do sistema de justiça e segurança. Né? Para o crime organizado, também se fecha uma porta de comunicação que tinha, né, o PCC com o indivíduo que negociava drogas da facção no país e no mundo inteiro. Mas isso que você coloca exatamente é um ponto que a gente sempre chama atenção. Nem de longe conseguimos acabar com o crime organizado. É um desafio, país nenhum no mundo conseguiu acabar com máfia, com organização criminosa, mas é uma liderança a menos. Logicamente que vai surgir, não digo amanhã ou depois de amanhã, um indivíduo que tome o lugar dele, né? Isso é o PCC, a definição de organização criminosa, é exatamente essa estrutura piramidal, com divisão de tarefa, com hierarquia, e como qualquer empresa, sai um líder, sai um diretor, sai o CEO, automaticamente vai outro para aquele lugar. O PCC não vai parar de traficar droga, o narcotráfico também não vai parar, mas é uma liderança que se tira, e isso é um ponto muito importante. Doutora, 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira delas, o Tuta foi preso na Bolívia, estava foragido há 5 anos, talvez esses 5 anos vivendo por lá. Qual que é o papel da Bolívia para o crime organizado? E segundo, foi transferido para o mesmo presídio onde está o Marcola. A senhora enxerga algum perigo nisso, algum risco? Ele foi preso em flagrante, porque como todo bom criminoso vai passando o tempo, ele vai baixando a guarda. E ele foi, né, no sistema lá de segurança, renovar a sua carteira internacional ali de estrangeiro. E foi pego graças à troca de informações, graças principalmente à Interpol, já que por ser foragido e estar na Operação Sharks, estava em difusão vermelha pela Interpol. O policial identificou, né, chamou a Polícia Federal e foi efetivamente descoberto que ele era um evadido da Justiça do Brasil e foi preso por isso, e foi preso em flagrante por uso de documento falso e falsidade ideológica. Na audiência de custódia, como aqui no Brasil, o juiz tinha dois caminhos: expulsar, que é o que foi feito, ou aguardar o pedido de extradição,
que é um processo que demanda todo um trâmite e que seria, logicamente, demorado. O juiz decidiu expulsar e, por isso, né, ele veio primeiro, parou no Mato Grosso do Sul, que é para dar a entrada no país, e foi levado para o Presídio Federal. Lá no Presídio Federal, eles têm um regime de RDD, então eles não vão se encontrar. Então nós não assistimos, e temos vários presos nossos em presídios federais, essa comunicação, mesmo dentro do presídio, não existe, porque o banho de sol que eles têm direito a 2 horas por dia não é, né, no mesmo local, eles não se encontram. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema, é o primeiro, né, o primeiro presídio federal que foi colocado e nada impede que amanhã ou depois ele seja transferido para os outros 4. Nós temos 5 presídios federais no Brasil. Então, esse perigo não existe porque tem esse controle. Agora ele vai ter que retomar os processos que ele está respondendo ainda e efetivamente começar a cumprir a pena que já foi reconhecida pela Justiça de 12 anos e meio de reclusão e regime fechado. Doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, participou aqui conosco, explicando e contando um pouco mais sobre quem é o Tuta, esse líder do PCC preso na Bolívia e agora está em um presídio de Brasília. Obrigado, doutor, um abraço. Eu é que agradeço sempre e bom dia a todos. Bom dia, obrigado.